Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje, lá na TV Educação e no aplicativo, para o oitavo ano, o assunto a ser tratado é potenciação e raticiação, ok? Então eu vou comentar um pouco sobre esse assunto com vocês, dar alguns exemplos e vou postar tanto lá no Google Sala de Aula, como vou postar também no grupo de pais dos alunos dos oitavos E F, ok? E vocês vão ter um prazo para estar mandando para o meu e-mail, ok? Vocês fazem essas atividades, coloca lá no caderno bonitinho, deixa no caderno com a questão aí em cima, o nome de vocês, a sala, ok? E o assunto, no caso, potenciação e radiciação. E aí depois vocês copiam o enunciado, resolvam, copiam o enunciado, resolvam. Tirem fotos, uma foto por página, cuidado para deixar bem focado, e manda para o meu e-mail, ok? Então tá, isso vai estar tudo na explicação na própria atividade, inclusive com o link desse vídeo com essas explicações para vocês, ok? Então vamos lá, vamos para as explicações. Vamos lá, oitavo ano. Primeiro, potenciação. Então tem aqui a definição de potenciação. Podemos dizer que potenciação representa uma multiplicação de fatores iguais. Se temos a seguinte multiplicação, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, podemos representá-la usando a potência 2 elevado à sexta potência, ok? Onde o 2 é a base e o 6 é o expoente, ok? Muito bem, agora vamos para o exemplo. Olha só, nesse caso aqui, ó, 2 vezes 2, não estou multiplicando 2 duas vezes, então é 2 elevado ao quadrado. Quando é elevado à segunda potência, só que a gente não fala segunda potência. Quando é elevado à segunda potência, a gente fala que é 2 ao quadrado, ok? E o de baixo? 2 vezes 2 vezes 2. Então eu estou multiplicando o 2 por ele mesmo 3 vezes. Então 2 elevado à terceira potência. Mas é costume colocar, quando é o 3, 2 ao cubo. Agora, se eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, é a mesma coisa que 2 à quarta. E aí sim, 2 elevado à quarta potência. E assim sucessivamente. 2 à quinta, 2 à sexta e assim vai. Ok? E, obviamente, 2 ao quadrado é 4, porque é 2 vezes 2. 2 à terceira é 8, porque é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 2 à quarta, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E assim sucessivamente, ok? Agora eu vou colocar para vocês algumas propriedades das potências. Isso é decoreba, tá bom? 2 elevado a 0 sempre vai ser 1. Qualquer valor elevado a 0 é 1. Se eu tenho 10 elevado a 0, dá 1. 2 elevado a 0, dá 1. 1 milhão elevado a 0, dá 1. Entenderam? E mesmo que seja até uma letra, x elevado a 0, dá 1. Ok? E agora, se eu tenho 2 elevado à primeira potência, é o 2. Se for 3 elevado à primeira potência, é o 3. 4 elevado à primeira potência, é o 4. Ok? Muito bem. Vamos para agora outras propriedades. Olha só. E se eu tiver uma fração elevada ao quadrado? A segunda potência, a gente fala ao quadrado. Aí você tem numerador e denominador. O numerador é 1, o denominador é o 2. Elevado ao quadrado, eu vou elevar tanto o numerador quanto o denominador ao quadrado. E aí, 1 ao quadrado é 1 vezes 1. 2 ao quadrado é 2 vezes 2. E essa resposta vai dar 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 é 4. Então, meio elevado ao quadrado dá 1 quarto, ok? E se eu tiver o expoente negativo, um expoente inteiro negativo? Aí o que acontece? Primeiro passo é você eliminar essa negatividade do expoente. O 2 sem nada embaixo, não tem o 1 escondido aqui embaixo? Então 2 sobre 1, que está escondido. 2 dividido por 1 é 1. É 2, não é isso? Bom,
Quando eu quero eliminar a negatividade do expoente, eu vou inverter o numerador, que é 2, e o denominador, que é 1, que está escondido. Aí vai ficar como? O 1, que aqui estava escondido e era denominador, vira numerador. E o 2, que era numerador, fica denominador. Então fica meio elevado ao quadrado. Então, fazendo assim, eu eliminei a negatividade, ok? Aí, continuando, 1 ao quadrado, aí vai ficar igual que está aqui em cima. E a resposta a gente já viu, que é 1/4. Beleza? Vamos para mais uma. Agora aqui, ó, 2/4 elevado ao quadrado. Aí, em cima e embaixo por 2, resposta 1/4. Ah, professor, como é que dá 1/4? 2 ao quadrado não é 2 vezes 2? 4 ao quadrado não é 4 vezes 4? Então, 2 vezes 2 é 4 e 4 vezes 4 é 16. Só que toda vez que você vai entregar uma resposta na forma de fração, você precisa simplificar essa fração o máximo possível, até que essa fração fique irredutível. O que significa? 4, eu vou simplificar por 4 em cima e por 4 embaixo. 4 dividido por 4 dá 1, 16 dividido por 4 dá 4. Daqui não dá para simplificar mais. Então, a resposta de 2/4 ao quadrado é 1/4. Beleza? Vamos para mais uma. E se eu tiver 2/4 elevado a menos 2? Façamos a mesma coisa que eu falei antes. Inverte essa fração, aí vai ficar 4 sobre 2 elevado ao quadrado, e aí numerador ao quadrado, denominador ao quadrado, vai dar 16 sobre 4, e aqui 16 sobre 4 dá para dividir, dá 4. Então, 2/4 elevado a menos 2 é igual a 4, beleza? Vamos para mais uma. E se eu tiver multiplicação de potência de mesma base? Por que eu falo? Eu tenho uma potenciação aqui e eu tenho uma potenciação aqui, ó. 4 ao cubo e 4 ao quadrado. E eu estou multiplicando isso aqui. O que eu faço quando eu tenho multiplicação de potência de mesma base? Mantenho a base e somo os expoentes. E a resposta é 4/5. E se você quiser a resposta daqui, pega o 4 e multiplica por ele mesmo 5 vezes, você vai ter a resposta. E aqui, eu tenho 4/6 dividido por 4 ao quadrado. Na divisão de potência de mesma base, você mantém a base, que é o 4, e subtrai os expoentes. Ó, na multiplicação soma, na divisão subtrai. Então vai ficar 4 elevado à quarta. Vamos para mais uma. Agora, potência de potência. Então eu tenho uma potenciação aqui e tudo isso aqui está sendo elevado ao cubo. O que eu faço? Mantenho a base e multiplico os expoentes. Na multiplicação soma os expoentes, na divisão subtrai os expoentes e na potência de potência você multiplica os expoentes. Nesse caso aqui vai dar 4/6. Vamos ver mais uma agora. Estou multiplicando dois números e elevando ao quadrado. É a mesma coisa que deixar 4 vezes 2 ao quadrado é a mesma coisa que 4 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, ok? Mais uma propriedadezinha aí. Bom, por enquanto, potência é isso. Algumas propriedades. Depois, nos exercícios, vocês vão estar praticando essas propriedades. Beleza? Agora é o seguinte. Vamos para radiciação. Então, vamos lá. Radiciação. O que está falando aqui? Ó? Definição. No campo da matemática, dá-se o nome de radiciação à operação que consiste em obter a raiz de um número ou de um enunciado. Deste modo, a radiciação é o processo que, conhecendo o índice e o radicando, permite encontrar a raiz. Então, olha aqui, nós temos essa figura. E olha só, esse n a gente chama de índice. Esse símbolo aqui, ó, a gente chama de radical. E esse cara que está dentro do radical, a gente vai chamar de radicando. E ao realizar a conta, nós vamos encontrar a raiz, ok? Vamos ver aqui um exemplo, olha só. Nesse caso aqui, ó, raiz cúbica de 8 dá 2. Por que dá 2? Porque se você pegar o 2 e multiplicar e elevar ao cubo, vai dar 8. Se eu quero raiz cúbica de 8, eu tenho que pensar num número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes, porque é o cubo, tem que dar 8. Ponto.
Agora, olha lá, vamos lembrar aqui essas informações. O 3 é o índice, o 8 é o radicando, esse símbolo é o radical e o 2 é a raiz. Facinho, né? Vamos para o próximo exemplo agora. Nós temos aqui, ó, raiz. Quando você não tem nada no índice, é porque é 2, tudo bem? Então, se você tem o radical e não tem nada no índice, nós estamos falando em raiz quadrada, beleza? E bom, se eu quero a raiz quadrada de 4, eu tenho que pensar num número que multiplicado por ele 2 vezes dê 4. É o 2, porque 2 ao quadrado é 4. Raiz de 9. Raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é 9. Raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 vezes 4 é 16. Raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é 25. Raiz quadrada de 36 é 6, porque 6 vezes 6 é 36. Bom, essas aqui são raízes que dão números inteiros, ok? Não dá números com... como é que eu vou dizer? Não é um número decimal a resposta, ok? Até porque se você tiver uma raiz, por exemplo, raiz de 7, é um número meio complicado. A gente pode até entender que seja um número irracional. Mas a gente vai falar sobre conjuntos. Não, já falei sobre conjuntos. Então o que acontece? Raiz de 7. Poxa, mas como é que eu vou saber a resposta? Não é usual nós trabalharmos o cálculo de uma raiz que não é exata. Então a gente trabalha na aproximação. Logo, raiz de 7. Olhando aqui desse lado, onde é que está o 7? Não está entre o 4 e o 9? Raiz de 4, raiz de 5, raiz de 6, raiz de 7, não está entre o raiz de 4 e o raiz de 9? Então a resposta para a raiz de 7 vai estar entre 2 e 3. Ok? E raiz de 28? E aí a gente olha aqui, ó. O 28 está entre 25 e 36. Logo vai estar entre 5 e 6. Entre 5 e 6. Beleza? E aí eu tenho outros exemplos aqui, que eu fiz um rascunho aqui, ó. Raiz cúbica de 8 é 2. Por quê? Porque 2 ao cubo é 8. E agora, se eu tiver raiz, quando não tem nada, é raiz quadrada, não é mesmo? Raiz quadrada de menos 8. Gente, se vocês tentarem fazer esse cálculo na calculadora, vocês vai dar um erro na calculadora. Significa que não existe raiz quadrada no conjunto dos números reais de número negativo, ok? Então não existe. Agora, se eu tiver uma raiz que não seja quadrada, por exemplo, raiz cúbica de menos 8, dá menos 2. Como é que eu sei isso? Porque menos 2 ao cubo é igual a menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Olha só. Menos 2 vezes menos 2 dá 2 positivo. 2 positivo vezes 2 negativo, aliás, aqui dá 4 positivo, né? 4 positivo vezes 2 negativo dá menos 8. Entenderam? Por isso que raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Ok? Então é isso. Várias explicações aí para vocês. Façam os exercícios e mandem para o meu e-mail. Beleza? Vai estar na atividade. Esse vídeo eu vou postar tanto no grupo de pais quanto no Google Classroom, no Google Sala de Aula, ok? Ou você pega lá no grupo de pais ou pega no Google Classe de Aula. Faça um só no caderno como eu orientei e manda para o meu e-mail. Beleza? Então vocês vão ter até domingo, que dia que é? Bom, eu vou colocar a data no exercício. Até mais. Tchau, tchau.